Olá a todas e a todos da TV 247. Eu sou a Gisele Federici e esse é o Casa das Manas, que eu apresento. O programa é exibido todos os sábados, eu gravo ao longo da semana e essa é uma entrevista, portanto, gravada. Não vou conseguir ler superchats e os comentários que vão aparecer por aqui, mas fiquem à vontade para debater entre vocês, para comentar entre vocês o que a gente vai falar por aqui hoje. É um programa onde eu chamo sempre mulheres para conversar sobre diferentes temas. E hoje a minha convidada é a Kelly Maforte. Ela é doutora em Ciências Sociais pela Unesp e faz parte da coordenação nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A gente vai falar de reforma agrária, de trabalho no campo, de participação popular, né, de participação de movimentos sociais no governo Lula. A Kelly está na equipe de transição, mas por meio de não de um grupo técnico temático, como a gente está acostumado a falar, mas por meio de um conselho popular que vários movimentos sociais, cerca de 50 movimentos sociais e fóruns, formam esse conselho. A gente vai ouvir um pouco o que foi falado com o presidente Lula e com os grupos temáticos, com ministros, né, futuros ministros, sobre o diagnóstico da participação popular nos últimos anos e, claro, expectativas para o futuro. Eu vou trazer aqui, então, a Kelly Maforte. Obrigada, Kelly, pelo seu tempo. Obrigada por falar aqui com a Casa das Manas. Eu que agradeço, Gisele, um prazer muito grande estar aqui com você, em especial nesse programa, né, que você sempre visibiliza a participação das mulheres, né, tantas mulheres aqui no nosso país que ajudam na reconstrução da esperança, na reconstrução de caminhos mais justos e solidários. E também um prazer muito grande estar aqui com a sua audiência. Obrigada, legal. Um prazer te receber aqui. Kelly, queria começar falando da transição e depois a gente vai falar sobre as necessidades do campo, né, do trabalho, das mulheres e como é que se imagina, como é que o MST imagina os próximos anos, né, de governo Lula. Você faz parte, então, como eu anunciei aqui, do Conselho de Participação Social, que foi um grupo criado pela equipe de transição, né, do governo Lula, para fazer um diagnóstico sobre a participação popular nos últimos anos. Eu queria saber, então, qual é esse diagnóstico, o que vocês concluíram, e também falar um pouco sobre a formação desse grupo, quem mais faz parte. Eu sei que o Raimundo da CMP está lá, né, a Central de Movimentos Populares, o MNU, que é o Movimento Negro Unificado. Então, conta para a gente quem compõe esse conselho. Então, o Conselho da Participação Social ele foi criado a partir de uma demanda dos movimentos sociais, mas também segmentos diversos, né, da nossa sociedade, que, ao verem, né, o início dos trabalhos da transição e os diversos grupos temáticos, foram percebendo, né, a importância da gente ter um espaço, um fórum mais amplo para poder debater especificamente o tema da participação social. Esse é um tema transversal, né, que está presente aí, certamente, né, povoou todos os grupos de transição, mas, além disso, é preciso dar um destaque para os mecanismos para que, de fato, a gente consiga garantir uma boa participação da nossa sociedade na condução das políticas prioritárias do próximo governo. Então, atendendo a essa expectativa, a essa demanda, foi criado esse Conselho da Participação Social, que tem na sua base cerca de 57 organizações da sociedade, diversos segmentos de movimento popular, né? Aí com destaque, né, para movimentos religiosos, movimentos sem terra, movimentos sem teto, movimento de luta pela moradia, movimento negro, movimento de segmentos, né, de diversidade sexual, LGBT, juventude. Então, nós também movimentos com o tema racial e também com pessoas na nossa sociedade que já historicamente se dedicam ao tema da democracia participativa, do diálogo social, toda a experiência de orçamento participativo que a gente teve no nosso país. Então, nós temos a felicidade
de ter uma base bastante diversa na composição desse Conselho da Participação Social. Ele tem uma coordenação executiva, que tem ali a função, né, de convocar essas reuniões do conselhão, né, dar andamento aos trabalhos. Nós também tivemos que seguir as mesmas regras, né, de um GT da transição, que é fazer 2 relatórios que foram entregues para a coordenação do governo de transição, e, além disso, a gente tem uma assessoria técnica, jurídica, que nos ajudou tanto no levantamento do diagnóstico, os pontos de alerta, mas principalmente aí também nos assessorou do ponto de vista da formulação de propostas para poder compor uma estrutura da participação social que deve estar subordinada à Secretaria-Geral da Presidência e também que deve, né, ter um caráter de transversalidade nos diferentes ministérios. Os trabalhos foram coordenados pela presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, e, além disso, né, contou aí com uma boa participação dessas entidades, de movimentos, né, e nós sabemos que isso é só uma parcela da sociedade. Felizmente, o Brasil tem uma boa tradição de participação política, participação social. Então, felizmente, nós temos muitos segmentos na nossa sociedade e muitas entidades e organizações. Então, a gente sabe que nem todas estão contempladas no Conselho, mas como há também uma participação em relação a esse tema nos outros GTs, a gente conseguiu coletar o que estava sendo discutido também de participação social nos diferentes grupos de transição. Então, foi um trabalho muito esperançoso, né, de como que a gente pode encarar aí o próximo período. Por outro lado, a gente teve que se deparar com o que foram os anos do golpe para cá, não só do governo Bolsonaro, né, mas desde do governo Temer, foi feita um governo que afastou completamente a perspectiva de participação popular, seja através do decreto do Bolsonaro, que acabou por praticamente impedir a realização das conferências populares, que são instrumentos importantes na formulação de políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, né, acabou também com conselhos muito importantes, né, da sociedade civil. Além disso, nós tivemos, né, uma diminuição, né, muito grande de programas, de políticas que tinham componente da participação social e que cada vez mais as entidades, né, foram sendo jogadas para fora dessa política pública. Então, foi um governo completamente autoritário, sem participação social, e que deixa, né, um enorme estrago na democracia brasileira, porque não há democracia real se não tiver a participação do seu povo. E o que o governo Bolsonaro fez foi deixar o povo longe do governo e acabar com todos os mecanismos de consulta, sequer os mecanismos de consulta pública, que eram mecanismos digitais, eles foram preservados, né? Então, realmente, foi uma devastação muito grande e que agora a gente espera reconstruir. De fato, assim como a gente ouve nos outros grupos, né, apesar de esse não ser um grupo temático, fez um diagnóstico como um grupo temático fez, né? E de todas as áreas a gente ouve um cenário de terra arrasada, né? Impressionante, desde a vacinação até a questão do trabalho, né? Passando por muitas áreas mesmo. É muito difícil ouvir cada diagnóstico, né, das pessoas que trabalharam voluntariamente todos esses dias para traçar o que aconteceu. E indo um pouco agora, né, indo um pouco não, indo totalmente, porque é totalmente a pauta do MST, a pauta do trabalho no campo, né, o Lula falou muito durante a campanha que a prioridade número 1 dele era acabar com a fome, acabar com a miséria extrema da população brasileira. O que isso, né, de que forma que isso está relacionado com o trabalho no campo, Kelly? Olha, nós tivemos muito êxito
em tirar o Brasil da fome, e isso, felizmente, aconteceu, né, durante os governos de Lula. E naquele período foi possível tirar o Brasil da fome com uma ampla política de criação de empregos, ainda que esses empregos fossem empregos, né, bastante fragilizados, né, a maioria deles, né, também com essa característica de empregos dentro dessa marca, que é uma marca bastante colocada através do setor de serviços, né, muitos empregos, alguns deles até precarizados, mas foi muito importante aquela política que foi uma política massiva de criação de empregos, ativação da economia, estímulo ao crédito, né? E, portanto, né, também ajudou muito, né, para que, de fato, a renda, né, pudesse existir. Uma importante que foi feita durante os governos Lula e Dilma foi através das políticas de apoio nessas políticas de segurança, tanto do ponto de vista de seguridade social, mas também desta segurança do ponto de vista de algumas políticas básicas que envolvem segurança alimentar. Então, tem um grande destaque o Bolsa Família, que felizmente está voltando, né? Este foi um programa tão sério que procurou é, é, fazer um processo de transferência de renda, mas ao mesmo tempo assegurar a vacinação das crianças, a questão, né, do acesso à escola, né? Então, todo um acompanhamento de fato à família, e mostra que esse sim é um governo que se preocupa com a família, né? Ao contrário do governo atual. E a outra política importante que eu destacaria aqui foi, naquele período, o programa de aquisição de alimentos, que foi tão hábil, né, em, ao mesmo tempo, ajudar a fortalecer a agricultura familiar, dando, né, conferindo renda também para o trabalhador, para a trabalhadora do campo, mas, ao mesmo tempo, comprando a comida da agricultura familiar e distribuindo para as pessoas que mais necessitavam. O programa de aquisição de alimentos, ele foi uma política importante que envolveu, né, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, na época, o Ministério do Desenvolvimento Social, e também foi operado, né, em grande medida pela CONAB, além de outras, né, políticas importantes. Mas agora a gente está diante de uma situação mais complexa. O problema da fome ele é mais profundo, ele é mais estrutural. Então, essas políticas do passado, que a gente tem que se orgulhar muito, porque isso, de fato, tirou o Brasil da fome, elas sozinhas, elas não conseguem mais enfrentar esse grave problema. Isso porque a fome, ela é um projeto político, Gisele, e tem gente que lucra muito com a fome, né? Tem gente que especula com a comida. E aí nós precisamos falar muito, né, dos conglomerados alimentares, do sistema alimentar que envolve tanto uma política que acaba privilegiando a produção de commodities, mercadorias agrícolas, minerais, mas também um flanco que é das commodities ambientais. É uma política que acaba também por privilegiar um tipo, né, de sistema alimentar que acaba por mudar, alterar a dieta dos brasileiros e brasileiras, colocando cada vez mais um cardápio cheio de ultraprocessados. Uma pesquisa que saiu recentemente, né, da USP, em parceria com a FGV, mostra que no Brasil a gente morre mais de consumo de ultraprocessados do que de homicídios. Essa pesquisa é extremamente grave, né? Ela mostrou que no ano 2019, 57 mil pessoas morreram por doenças decorrentes de má alimentação, e essa má alimentação tem a ver com ultraprocessados. Então, isso é algo bastante condenável. E nós tivemos 45,5 mil brasileiros que foram assassinados por homicídios, né? Então, mortes violentas. Então, há algo de muito errado numa sociedade onde o que a gente come mata mais do que essas mortes violentas. E também esse sistema alimentar acaba por privilegiar um tipo de comércio que é o comércio das grandes empresas, né?
Então, nós vimos ao longo, né, de alguns anos surgir com muita força os atacarejos, né, que são esses conglomerados que combinam a venda atacada e a varejo, e que cada vez mais começam, né, enfim, a quebrar todos os pequenos negócios, a pequena e média empresa, né, e acabam também por padronizar um tipo de alimentação. O Brasil, ele é um dos principais países que exportam comida. A gente é um grande exportador de commodities, né? A gente sabe disso. Mas além das commodities, a gente exporta também muita comida. E aí a gente pode se perguntar, né? Bom, o próprio censo agropecuário do IBGE, ele mostra, né? É lá de 2017, mas é o último que a gente tem de referência. Esse censo agropecuário mostra que 70% da produção de comida no nosso país vem da agricultura familiar. Só que essa agricultura familiar ela não controla nem a indústria e nem o comércio. Isso são os grandes, né, que controlam. Então, esses grandes conglomerados, né, mesmo eles não produzindo essa comida, eles se apropriam dessa comida da agricultura familiar e eles especulam com a comida. Então, a gente tem hoje, né, essa triste marca, né, de ter tantas pessoas passando fome, mas a gente exporta comida para 180 países. A gente é o terceiro maior exportador de comida do mundo. E alguma coisa está muito errada nesse sistema, né? Porque esse sistema acaba por privilegiar a pauta da exportação de comida, uma desvalorização cambial que acaba também por beneficiar, né, os mais ricos do nosso país, porque vende a comida para fora, recebe em dólar, é super vantajoso para eles, né, essa desvalorização cambial que está há anos, né, no nosso país, e a gente convive com uma alta inflação no preço dos alimentos. A inflação de uma maneira geral, mas a inflação mais sentida no bolso do trabalhador e mesmo nas pessoas que têm rendimentos médios, né, os chamados classe média, acaba sentindo bastante também o peso a alta do preço dos alimentos, da comida. Isso encareceu muito a cesta básica. Então, tudo isso, Gisele, faz com que o enfrentamento à fome ele requer mais coragem, né? E a gente sabe que o governo Lula ele reúne as condições de ter a coragem necessária para poder enfrentar, né? Esse é um problema estrutural. Então, nós temos algumas ideias, né, que nós, inclusive, temos apresentado, fomentado, se não são só ideias do MST, mas os movimentos do campo, das águas e das florestas, né, que nós, né, inclusive, nos organizamos no que a gente chama de campo unitário, nós temos procurado fomentar propostas, né, na sociedade, mas também para o próximo governo, que passa, né, por uma série de medidas, né, entre elas fortalecer a agricultura familiar, né, para que de fato a gente possa dar um salto qualitativo, a gente poder fazer, seguir no processo de democratização do acesso à terra, tal como diz a Constituição brasileira, né? Então, a importância da reforma agrária, né, do cumprimento da função social, e o outro é a criação de uma espécie de zoneamento de proteção da produção de alimentos, porque a força do agronegócio ela é tão grande, tão hegemônica, né, no campo, que ela acaba também por tensionar esses territórios que já foram conquistados pela agricultura familiar, mas ela vai entrando para poder estabelecer parceria, para assentamentos serem parceiros na produção de soja, de cana, e com isso a gente acaba fragilizando a produção de comida, né? Então a gente precisa de muita reforma agrária, muita agricultura familiar, muitos territórios camponeses, mas ao mesmo tempo esses territórios eles têm que ter as condições de produzir comida, porque é só assim que a gente enfrenta a fome, né? Então que o governo Lula tenha a coragem necessária para poder mexer do ponto de vista da governança fundiária e também avançar no aumento da produção de comida no nosso país, porque terra boa a gente tem, todas as condições climáticas, por enquanto, a gente ainda reúne, então precisamos avançar nessa direção. Sempre que se mexe com muito ricos, né, que é o caso do agronegócio, é algo muito delicado, né? Taxar grandes fortunas, mexer com o agronegócio, enfim.
Você falou que tem gente que lucra com a fome, né? Eu consigo entender, né, na lógica de que se lucra muito com essa dieta não saudável. Mas quem lucra com a fome, em tese, não seria bom para todo mundo que todo mundo tivesse alimentado e até com poder de consumo? Né? A fome ela dá lucro para quem? Olha, a fome, ela acaba sendo, né, uma fábrica de lucro, no sentido dessa especulação e sempre um temor das pessoas não passarem fome, né? Então, os inquéritos da Rede Pensão, né, que analisa a questão da segurança e da soberania alimentar e nutricional no nosso país, eles são muito importantes, né? Inclusive, quem quiser, né, saber mais sobre isso, né, tem um diagnóstico muito bem feito, né, num site que se chama Olhe para a Fome, e tanto no primeiro inquérito, né, que foi feito lá em 2020, né, então ainda no pico da pandemia, a gente sem vacina, e esse agora, que foi divulgado em 2022, mostra uma geografia da fome, né, como já nos alertava lá no passado o Josué de Castro, né, lá nos anos 40, né, ele colocou o problema da fome, né, não como uma questão natural, mas como uma causa social da questão da fome. Então, no segundo inquérito, tem uma geografia da fome, né, porque a gente vê o quanto que as regiões norte e nordeste do nosso país elas têm uma proporcionalidade maior de pessoas passando fome. A gente tem, né, em termos de campo, de realidade urbana e rural, a gente tem uma fome mais aguda no campo, né? E aqui deve nos deve ter alguns alertas, né? Porque pessoas que estão em cima da terra, os que estão no interior do país, estão passando mais fome, proporcionalmente, do que quem vive nas cidades. Então, isso deve, né, nos incomodar. Fala, bom, o que está acontecendo no campo que as pessoas estão convivendo mais com essa fome, com essa fome extrema, né, com essa insegurança alimentar extrema, né? Aí aqui nos deve, né, soar um alerta em relação à própria questão da crise ambiental e os colapsos climáticos, né? A gente tem, né, assim, hoje ainda uma condição de ter uma terra boa e fértil na maior parte do nosso país. Mas seja, né, muitos estudos, né, que nós temos no nosso país, mas mesmo o relatório do IPCC e o Carlos Nobre, né, que é o cientista, que, enfim, compõe também aí esses estudos, ele nos alerta, né, assim, olha, daqui a pouquíssimos anos, né, assim, pelo menos, né, em 2050, a gente já vai conviver com situações do semiárido brasileiro que vão transitar para ambientes áridos, né, portanto, sem condições de praticar agricultura, e também a gente já vai, né, conviver com os efeitos disso, né? Então, muitas migrações que são migrações que tendem, né, a se acirrar, são migrações climáticas, né? Já migrações, né, por não conseguir reproduzir a sua própria existência estando em cima da Terra. Mas isso também tem a ver com os extremos de temperatura, os extremos climáticos, né? Seja de secas, né, muito intensas, mas também enchentes, né? Esses extremos que a gente já está percebendo, e mesmo regiões impactadas pela mineração, como, por exemplo, né, as regiões ali de Minas Gerais, tanto de Mariana como de Brumadinho, que estão fazendo muito esforço, né, para poder buscar reparação pelos crimes cometidos pela Vale, mas todos esses, né, enfim, esses rejeitos, eles são extremamente contaminantes e eles acabam, né, por também viabilizar a agricultura, né, ou mesmo a situação da mineração, especialmente na região norte do país, né, e aquele mercúrio todo esparramado, né, contaminando os rios, né, isso já está no corpo das pessoas, né, tem muitos estudos que mostram isso. Então, tem uma inviabilização, que é uma inviabilização do ponto de vista que tem relação com a crise ambiental, mas que aqui no nosso país, daqui a pouquíssimos anos, a gente vai ter algumas regiões que não vão ter mais essa condição
dessa vocação, né, para a agricultura por conta de uma interferência humana. Mas você o inviabiliza, segundo, por exemplo, né, por conta de uma indústria, você pode inviabilizar um rio inteiro, né? pode viabilizar um rio inteiro. E a mineração, né, em especial, ela deixa realmente um cenário de terra arrasada, porque quando uma empresa faz um estudo para poder minerar naquela região, não vai minerar a vida toda, você vai minerar por 25, 30 anos, né, a depender, né, do minério e da atividade, do potencial também. Num primeiro momento, né, até as pessoas daquela cidade podem imaginar, nossa, chegou uma empresa forte, uma transacional, né, vai trazer muito emprego. Pode até gerar alguns empregos ali no primeiro momento para poder fazer o parque ali, né, industrial e tal, mas depois isso deixa uma terra arrasada. É só olhar para o que está acontecendo no estado de Minas Gerais, né? Então, e além dos riscos, né, do que pode acontecer como o crime de Brumadinho e de Mariana, no qual a responsabilidade é praticamente nula, né, em relação às empresas. Então, não vale a pena. Eu acho que é isso que a gente está tentando passar essa mensagem, né? E não vale a pena para o próprio agronegócio. É que o agronegócio ele tem uma reação muito reativa, né? Ele tem uma ação reativa, né? Ele pensa no lucro imediato, né? Que é a médio prazo, mas ele não pensa futuro, né? Então, o próprio agronegócio, quando ele fica desesperado, né? Com a história da guerra ali, Rússia-Ucrânia, né? E a dependência extrema de fertilizante químico, né? Então, o Brasil quase colapsou aí, né? Nossa, não temos fertilizante, dependemos, né, tal, totalmente ali daquela rota, né, que vem daquela região. Agora, o que a gente tem que se perguntar só é possível produzir comida utilizando fertilizante químico, utilizando essa bomba de agrotóxico? E o que a gente encontra hoje na agricultura familiar, e já não é mais uma experiência focada, a gente tem condições de falar em escala, né? Na agricultura familiar, por uma escala a partir das várias parcelas, né, e da cooperação. Então, quando, por exemplo, a gente pensa nessas grandes cadeias, né, nos arranjos produtivos que nós temos no arroz, mas nós temos no cacau, no mel, no feijão, a gente vê a enorme potencialidade, né, através da cooperação e da agroindústria, da gente conseguir produzir comida, conferir muita renda, né, e produzir uma comida saudável, agroecológica, né? E sem esse pacote pronto, que é esse pacote do fertilizante químico, do agrotóxico, da impressão que a gente não sabe produzir de outro jeito. E, na Mas realidade, a gente tem muitas outras potencialidades. seria possível mesmo em grande escala para exportação? Porque essa é a grande discussão, né? Mas sem os agrotóxicos, a gente não consegue produzir numa quantidade que o Brasil exporta, né? Que se venda, que o agronegócio produz, e sim para consumo interno. Como é que a gente usaria as tecnologias a nosso favor para que compensasse totalmente? Hoje é possível ou seria o início de uma transição? É possível, né? E quando a gente fala em transição é porque a gente quer chegar em algum lugar, né? A transição ela não pode ser assim um argumento para poder adiar uma decisão política, né? Se o Brasil tomar uma decisão política, né, de que nós vamos ser conhecidos no mundo como um dos maiores produtores de comida, que primeiro dá o exemplo, né, alimenta o seu povo, a sua gente. Assim, a gente não admite que tenhamos no Brasil pessoas passando fome. Então, esse é o primeiro ponto, né? Obviamente que a fome tem muitas outras questões, né, vinculadas aos privilégios de classe e tal. Mas nós temos toda a condição de alimentar o nosso povo, porque nós temos uma potencialidade de terra, fertilidade do solo, água, sol. Assim, é uma conjunção de fatores que tem aqui na nossa terra que a gente não pode desperdiçar. Então, o fator seria a qualidade de vida do nosso povo e não ter ninguém passando fome, né? Isso é possível fazer, e o Lula sabe disso, e ele sabe que, inclusive, é possível fazer isso num governo, né? E ele nem quer gastar os 4 anos para poder fazer isso, por isso que ele está falando que as prioridades dele é acabar com a fome, mas é a educação, é a saúde. E ele pode fazer essas 3 prioridades
porque ele sabe que acabar com a fome é uma parte do seu governo, né? Tem mecanismos para isso, ele já tirou o Brasil da fome, ele vai saber jogar bem nisso. Agora, do ponto de vista do que é além de um governo, né, Gisele, que aí é uma questão assim, para nós mesmos, sociedade, né, discutir, eu acho que nós estamos diante de uma grande oportunidade de retomar as bases de um projeto de país mesmo, de nação, e a gente colocar a comida com essa grande potencialidade econômica, né? E Uhum. a gente tem, né, assim, hoje já uma certa musculatura, a gente tem uma densidade de experiências que nos aponta um pouco o caminho. Obviamente que a gente não consegue fazer isso só a sociedade, a gente precisa de Estado, né? Estado para quê? Para desenvolver equipamentos, né, agrícolas que possam ser adaptados à agricultura familiar. A gente precisa de uma empresa de pesquisa que pense também, né, a partir da agricultura familiar e não só, né, voltada aos grandes projetos, etc., né? E a gente precisa de um sistema de comércio que leve em consideração o mercado interno, né, em primeiro lugar, mas também uma exportação de comida, né? Porque, enfim, no mundo todo a gente tem esses dois grandes desafios, né? Como é que a gente enfrenta a crise ambiental e como é que a gente alimenta esses 8 bilhões de pessoas que tem no planeta, né? Então, ser um grande exportador de commodities agrícolas não deve nos orgulhar, né? A questão do equilíbrio, por vezes superávit na balança comercial, ele é um argumento insuficiente, né, para poder pensar economicamente a potencialidade da agricultura brasileira. E é isso que a gente está querendo provocar, né, um pouco no debate, né? Obviamente que não significa se contrapor, né, ao agronegócio ou dizer que, olha, Lula, né, então você tem que romper com o agronegócio. Não, nada disso, né? Porque, inclusive, o agronegócio não é um bloco homogêneo, né? A gente vê alguns setores do agronegócio que estão, na realidade, querendo ir para um rumo, né, que é de banditismo, né? Então, esse pessoal, principalmente que está na base dos atos golpistas, eles são, né, aqueles que querem continuar extraindo madeira ilegal, querem ficar extraindo ouro de terra indígena, querem, né, misturar os seus negócios ali de contrabando até com contrabando ilícito, né, de drogas e armas, que tem muito no nosso país, né, com roupagem de exportação agrícola. Então, esse pessoal está cometendo crime, né? Isso não faz bem para o Brasil, né? Nós temos que separar, inclusive, daqueles, né, dos grandes que querem fazer alguma coisa diferente. Agora, para o agronegócio, né, digamos que está ali sério, né, preocupado com os seus negócios, mas eles também têm que se perguntar: este modelo ele pode inviabilizar as condições da própria existência do agronegócio, né? Então, esse problema climático e ambiental está colocado para nós, da agricultura familiar, está colocado para os grandes também, né? Então, a gente tem dito assim, bom, a agroecologia é uma dimensão que os movimentos do campo, das águas das florestas trazem como uma perspectiva de produzir comida em abundância, mas a gente entende que isso é necessário ter a questão da democratização da terra, o elemento territorial, o direito dos povos, etc. Mas já há muitos setores, né, do agronegócio que estão começando a se abrir para essa perspectiva, não necessariamente agroecológica, mas orgânica, uma perspectiva de agrofloresta, por exemplo, que tenta combinar a produção de alimento com um processo de reflorestamento, né? E tem tanto para nós, né, da agricultura familiar, como para o agronegócio, que está preocupado também com esses temas, tem um fator, né, digamos, que é fundamental, que é o fator do solo. A fertilidade do solo, ela é extremamente importante para a gente poder ter um alimento sadio. E o jeito como a gente faz, né, com o solo do nosso país é um modelo assim absurdo, né? Por exemplo, não tem nenhuma explicação racional. E a sua pergunta, Gisele, é uma pergunta racional, só que este modelo não segue nenhuma racionalidade. Ele é um modelo burro, né? Ele é um modelo que vai nos deixar muitos problemas. Por isso que a gente tem que combatê-lo.
mas por exemplo, não é nada razoável a gente poder substituir o bioma do cerrado e a gente colocar soja só porque tem grandes áreas né, planas e é favorável para a mecanização da soja. Isso é um absurdo. Então, quando falta água no Sudeste, né, agora a gente está em bons tempos de chuvas, mas quando falta água no Sudeste, é bom a gente se lembrar que aquele bioma destruído, né, do Cerrado, que é uma floresta maravilhosa, né, para debaixo da terra, com raízes potentes, né, que conseguem levar essa água das chuvas para poder reabastecer os corpos d'água e acaba também por restabelecer bacias importantes, como, por exemplo, né, a bacia do Paraná, que acaba por, né, abastecer de água 9 estados brasileiros. A gente tem que se lembrar que isso acontece porque a gente tem cerrado, e essas raízes profundas é que levam a água até esses corpos d'água. Então, a gente ter soja, que é uma planta que não pode ser condenável por si, mas o monocultivo dela, né? É uma raiz pequenininha, ela não vai conseguir cumprir essa mesma função, né? Então, tem uma integração orgânica, né, da vida que precisa ser respeitada. São regras da relação ser humano-natureza que estão sendo completamente desrespeitadas em função dessa lógica, que é a lógica de um gato pingado, de empresas, né, de fundos financeiros. E aí a gente tem a loucura, né, Gisele, de ter grandes empresas transnacionais, mas também fundos financeiros, com a própria questão da crise do capital, né, e as mudanças, né, assim, na forma de valorização do capital, esses fundos financeiros que têm trilhões de dólares para investir em qualquer coisa que possa compensar, né, para eles esses seus lucros, eles acabam querendo investir isso na agricultura, né? Então, tem um grande fundo financeiro que investe muito aqui no Brasil, que é o BlackRock, né, por exemplo, que ele tem participação em várias empresas, né, transnacionais, e esse BlackRock está a fim de ganhar grana, muita grana, mas uma parte dos seus trilhões de dólares é investido em agricultura. Fundo financeiro querendo ganhar dinheiro com agricultura, com alimento, é sinal de alerta, né? Então, a gente precisa, enfim, repensar. Eu sei que eu estou falando de coisas muito amplas, mas são provocativas mesmo, né? Até para a gente poder ter oportunidade. Não é um governo que vai resolver isso, obviamente, mas nós temos grandes desafios e a gente não pode pensar mais a questão do alimento separada do tema ambiental. Uma coisa está completamente ligada à outra, mas eu sou muito esperançosa que o Brasil reúne todas as condições para a gente poder assumir uma grande liderança na nossa região latino-americana, em outros países do sul global, mas no próprio mundo também em relação à potencialidade econômica da agricultura, especialmente da agricultura de produção de comida e comida de verdade. Não, o governo Lula começou com a COP no Egito, né? COP 27, e eu acho que isso é um bom sinal, mesmo que vá durar 4 anos, é um bom sinal de início, né, de retomada, porque nunca fomos muito fortes na questão ambiental, mas hoje isso é impossível de se ignorar, né? Então, pode ser até que o país tenha uma autoridade ambiental, né? Cria-se essa função pela primeira vez. Então, tem se dado uma atenção, porque o mundo está dando essa atenção, né? Que nunca foi dada antes. Então, também tem essa expectativa. Pensar, né? Você falando do Cerrado, pensar no gado na Amazônia, né? Que crime, assim, dolorido você imaginar que as peças estão todas no lugar errado, né? Não todas, mas muitas peças, e isso prejudica toda a população, né, do planeta inteiro. Kelly, eu queria começar na política institucional, aqui falando do combate à fome, mas sobre a estrutura do governo e como isso deve ser tratado, né, na relação de movimentos sociais com o governo. Então, tem 2 ministérios primordiais nessa questão, que é o do desenvolvimento agrário e do desenvolvimento social, que foram rebaixados para a secretaria durante o governo Bolsonaro e agora serão criadas novas pastas, né? São esses os principais ministérios para a gente falar de combate à fome e de reforma agrária também. O que você espera e o que o MST espera
com a criação dessas duas novas pastas, quais devem ser as prioridades? É a reforma agrária? São as políticas públicas para a população do campo? É tudo isso simultâneo, né? E também como é que se dialoga com o Ministério da Agricultura, que tem que estar nessa mesa, né? Sem dúvida. No governo Bolsonaro, o MDA, na realidade, ele foi para o mapa, né? Para o Ministério da Agricultura. E foi uma loucura, né? Porque engoliu, né? Imagina o que restava de recursos, né, da agricultura familiar, foi tudo ali para o agronegócio, né? E esse discurso, né, de que tudo é agro, né? O pequeno, médio, o grande, tudo é agronegócio, isso é uma falácia, né? Porque são dois tipos de atividades bastante diferentes, né? Agricultura familiar, produção de comida, é diferente, é outra dinâmica, inclusive até do ponto de vista de trabalho no campo, né? Porque a agricultura familiar ela é mais dinâmica para os municípios, né? Do ponto de vista da capacidade de criar mais emprego, gerar mais emprego, né? E também o próprio elemento dos círculos curtos, né, da comercialização, né? Então, o que se produz ali no município fica ali no município, né? Ativa a economia localmente. Então, para o interior do nosso país é muito mais vantajoso, inclusive, né? Quando você tem um conglomerado de assentamentos, né, da reforma agrária, tem muitos estudos que mostram isso, do que quando você tem uma usina, né, que produz cana e que daí depois aquilo, né, uma parte se transforma em açúcar, outra parte é etanol e vai para outro canto, ou soja, etc. Então, não estou anulando, né? Tem o seu lugar, né? Essa grande produção na economia geral do nosso país. Mas do ponto de vista da economia do interior do país, que está bastante quebrada, a agricultura familiar ela é mais dinâmica do ponto de vista dessa produção, né, da, da ativação local, né, desses dispositivos econômicos. Em relação a essa estrutura de Estado, então, há uma sinalização por parte do governo Lula em recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é bastante positivo, né? Nós tivemos um grupo de trabalho, né, da transição que se dedicou especificamente a esse tema do agrário, né, produziu uma sugestão para que fosse recriado o MDA, que fosse recuperado também secretarias, né, para o desenvolvimento territorial, né, desenvolvimento do abastecimento, né, e a própria questão da retomada com força da Anater, né, que é uma política nacional de assistência técnica, que, enfim, foi completamente sucateada, né, durante o governo Bolsonaro. Além disso, que dentro dessa estrutura do MDA, né, que deve ser essa estrutura maior, haja também, né, uma revitalização da autarquia federal do INCRA, que é responsável, né, pela arrecadação de áreas para a reforma agrária, e que no governo Bolsonaro foi destituído a principal diretoria, que é a diretoria da obtenção de terras, portanto, é a diretoria da própria existência do INCRA. Não tem por que existir INCRA se não for para cumprir a Constituição, identificar terras que não cumprem a função social e desenvolver ritos, né, para arrecadação dessas terras, fazer, né, desapropriação, ou mesmo identificar devedores da União, ou sonegadores, né, de impostos estaduais, fazer uma troca, né, de dívida por terra, abrir negociações, né? Então, existem muitas formas de obtenção de terra, mas todas isso foi desprezado pelo governo Bolsonaro, porque logo no seu primeiro ano, aliás, foi uma medida no dia 1º de janeiro, ele lança o Memorando 01, no qual ele suspende todos os processos de obtenção de terra em curso no nosso país, né? Então, isso deixa muitas famílias acampadas, sem teto, né? Pessoas sem terra, sem nenhuma perspectiva, né? Então, isso foi uma... Então, a gente imagina que sim, é o MDA, né, que cumpre essa função bastante importante para a produção de comida, para o fortalecimento da agricultura familiar, para o desenvolvimento territorial, também no âmbito, né, do MDA,
existe a preocupação com as comunidades quilombolas, né, que também tá dentro, né, dessa mesma atribuição do MDA, e com um forte incentivo para a agroecologia, para a participação da juventude, mulheres e processo de cooperação e agroindustrialização. Então, isso tudo é MDA. INCRA, a gente, então, sugere, né, que seja retomado o processo da função do INCRA mesmo, que é a função da sua própria criação, que é da obtenção de terras, mas, ao mesmo tempo, o processo do desenvolvimento dos assentamentos existentes, das áreas que o INCRA atende, áreas quilombolas, camponesas, que diz respeito a essa questão de uma política de habitação, também de assistência técnica, né? Alguns créditos iniciais que são fundamentais para poder existir no campo. Você lembrou bem, né? Outro ministério que faz interface também com esse tema da fome é o do desenvolvimento social, né? Nós não participamos diretamente desse GT, mas acompanhamos o trabalho com bastante entusiasmo, né? Tem ali uma inclinação muito grande, né, de retomar políticas importantes no nosso país, né, para poder avançar. Obviamente que o Bolsa Família é o grande carro-chefe do desenvolvimento social, mas, além disso, ao conjunto de outras políticas que o desenvolvimento social pode apoiar, né, sempre numa interface bastante com algumas políticas que chegam na ponta. Tem uma outra, né, que está lá na educação, que é a Política Nacional da Alimentação Escolar. É lei, né, no nosso país, 30% da comida que está lá na alimentação escolar, ela deve vir preferencialmente de agricultura familiar, de assentamentos, de áreas indígenas, né? E isso é que dá aquele gosto bom, né, de comida de verdade para as crianças, adolescentes, né, estudantes do nosso país. Só que o PNAE também foi sucateado, o preço foi lá embaixo, né? Então, revitalizar o PNAE, né? Fazer rodar o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Que é super hábil, né? Para poder rapidamente, ó, no começo do governo Lula, nos 100 primeiros dias, ele tiver condições, né, de retomar o PAA, o agricultor familiar vai ter muito incentivo para poder produzir e ele consegue rapidamente aumentar essa produção e essa produção chegar para as pessoas que mais necessitam, né? Então, isso é uma forma, né, bastante eficiente, né, da gente enfrentar a fome, né? Então, sem dúvida nenhuma, nessa estrutura de Estado, esses espaços são espaços preferenciais para que possamos enfrentar a fome, mas, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar. E quando a gente fala de reforma agrária, pode trazer uma impressão de que vai ter praticamente uma revolução, né, no campo. Se o governo Lula retomar o processo de reforma agrária, que foi completamente paralisado, você está dizendo que a alma do INCRA, né, foi extinta, então o INCRA deve ter ficado sobrando lá sem ter muito o que fazer, sem essa diretoria. Se isso for retomado, como é que funciona o processo de reforma agrária, né? O INCRA vai lá, identifica as terras que não têm função social e começa o processo de assentamento de famílias, e aí depois começa um processo de titularidade, de transferência de titularidade. E aí eu já emendo uma outra pergunta. Tudo isso custa dinheiro, né, Kelly? A gente não tem orçamento para nada, né? Vocês falaram sobre orçamento? Como é que está essa conversa de verba para essas áreas? Sim, então, no governo Bolsonaro, o INCRA não ficou totalmente sem função, Gisele. Eles fizeram do INCRA um grande balcão de negócios, viu? Foi muito Ah, preocupante, porque eles aproveitaram essa estrutura, que é uma estrutura, assim, bastante... tem muita capilaridade, né? Tem INCRA em todos os estados, tem estado que tem 2, 3 INCRAs, né? Então, eles aproveitaram dessa estrutura para fazer uma coisa que é a titulação, que até parece uma coisa boa, né? Fala, nossa, as pessoas conquistaram sua terra, elas vão ter direito ao título, né? Então, vai ser uma coisa boa. Só que a titulação do Bolsonaro, que ele até usou bastante na campanha sim, política, muito. foi aqueles palcos, né? Que eles fizeram aquela verdadeira, né, enfim, campanha mesmo, né? Foi absurdo até o que foi feito ali. Mas, na realidade, aquela titulação que ele fez era uma maneira de se livrar dos assentamentos, né? Porque a titulação, a partir do governo Temer, volta não, passa a ser permitido
venda de lote de reforma agrária, porque até o governo Temer era proibido vender terra da reforma agrária, né? E essa sempre foi uma bandeira histórica, né, dos movimentos, inclusive, tal, contra a venda de terra. Só que a partir do golpe se torna legal vender terra de reforma agrária. Olha que absurdo, né? Através da titulação, que é essa titulação de domínio, né, que chama o termo técnico, né, que é a titulação que acaba por dar essa possibilidade de negociar, inclusive até do assentado se endividar, né? Porque você hoje, o assentado ele pode ter acesso a um crédito, ele pode fazer um empréstimo bancário, mas o que ele não pode é colocar a terra onde ele vive como garantia bancária para poder pegar o empréstimo, porque se ele não pagar, o banco vai lá e toma a sua terra. A titulação do Bolsonaro, ela chegou a esse absurdo, né? Da pessoa Uhum. poder colocar como garantia bancária até onde ela está vivendo, né? Na Então, verdade, uma forma de fazer ele perder, né? Algo que era uma forma garantido que não pudesse exatamente, perder. Estou exato. Então, compartilhando uma o INCRA matéria conseguiu da Veja, que é de setembro agora. O governo Bolsonaro exato. supera os 400 mil títulos de terra entregue no país. Então, está dizendo que esses títulos todos permitem que as terras sejam hipotecadas, tipo isso. Só que aí tem uma pegadinha, né? Que até é um pouco difícil de explicar, mas assim, o Bolsonaro ele é um mentiroso sem fim, né? E Patológico. é patológico e ele faz fake news com tudo, né? Ele também fez fake news com a titulação. Então, ele entregou cerca de 400 mil títulos, né? Só que desses 400 mil títulos, só 10% tem alguma validade do ponto de vista legal e no cartório, né? Então tem isso, assim, porque para você fazer uma titulação definitiva, tem todo um trâmite burocrático, e o INCRA desmantelado do ponto de vista de assistência técnica e tal, então eles não tinham competência nem para poder fazer isso. Eles queriam se livrar dos assentamentos, né, falar, incentivar as pessoas a vender, mas, ao mesmo tempo, eles não tinham as condições técnicas de chegar os assentamentos naquele ponto, né, de conseguir pegar o título de domínio. Aí, o que ele fez? Uma grande confusão, lançou uma enorme fake news e lançou matérias como essa, né, que esse veículo de comunicação acabou mordendo, né? Ah, Bolsonaro entrega 400 mil títulos. Aí você fala, que títulos são esses? A maior parte é contrato de concessão de uso, que é documento administrativo, que é mais que obrigação do INCRA, mas que não dá nenhum direito da pessoa vender a terra, né? Então, a gente teve assim, um anúncio de uma coisa muito pior, né, que seria, porque o Bolsonaro queria se livrar da política de reforma agrária, do sem terra, mas ele não teve competência para isso, ele acabou fazendo uma fake news em cima do assunto, falou de titulação, usou na sua campanha, falou que a maior das beneficiárias era mulheres, sendo que essa é uma política que Exato. foi lá do governo Lula e Dilma. Ó, uma lambança total. Esses assentados que estão com esse título na mão que não vale nada, quando eles forem no cartório, eles vão se deparar que eles foram enganados pelo Bolsonaro, né? Então, assim, é um absurdo. Até os próprios, agora na transição, a gente falou, meu Deus, é muita lambança. É lambança administrativa, mas é falta de caráter mesmo com a coisa pública, né? E o quanto que eles fizeram de divulgação e campanha eleitoreira em cima de uma política que eles não entregaram, no fim das contas. Eles prometem, mas não entregam, né? Então, tem todo esse problema, né, em relação ao INCRA. Agora, do dinheiro que você falou, Gisele, precisa de dinheiro mesmo, né, para poder rodar a política e tudo que está na Constituição do nosso país. Reforma agrária está lá, artigo 184, 186 da Constituição brasileira, né? Então, não é nada além do que está na legislação do nosso país, né? Não precisam ficar receosos ou com medo, né? A ocupação de terra é uma luta legítima que os povos historicamente fazem, não só o movimento sem terra, né? Então, é uma forma de dizer, ó, tá aqui, se tem governo que faz a política, não precisa fazer ocupação de terra, né? Então, precisa ter um ambiente, né, para que a gente possa restabelecer que essa política rode, né? Agora, em relação ao processo de identifica, a terra não está cumprindo função social, ela tem algum problema trabalhista, ambiental e tal, alguma coisa grave que justifique essa terra ser repassada para a reforma agrária, aí tem vários casos, né? Ela pode ser uma terra pública, né, que não teria tantos custos, né, porque se já for uma terra da União, ou mesmo uma terra pública devoluta dos estados, é só estabelecer um convênio com os governos dos estados, ou mesmo em terra pública,
fazer a reforma agrária. Só que aí você tem um outro problema, que é terra pública no nosso país, quem invade é quem é rico. E aí acaba fazendo lobby depois no Congresso para poder legalizar a grilagem de terra, porque eles usurparam, né, falsificaram esses documentos. Então, hoje, né, o que a sociedade brasileira tem que estar bastante atenção? Toda vez que a gente ouvir assim, a palavra regularização fundiária na boca de gente rica, e tem muita gente rica pleiteando isso lá no Congresso, a própria bancada ruralista defende isso, significa que eles estão querendo legalizar um grande crime no nosso país, né? Que é passar terra pública para quem não precisa, né? Então, o governo Bolsonaro fez sim uma reforma agrária para os ricos. Ele passou muita terra pública do povo brasileiro para quem não precisa. Isso tendo 33,1 milhões de pessoas passando fome. É uma imoralidade o que o Bolsonaro fez, né? Então, fazer reforma agrária para os pobres é fácil. A gente quer que o governo Lula faça isso. E dá para fazer isso sem movimentar grandes contingentes de recursos, porque é possível trocar terra por dívida, é possível, né, avançar sobre terras públicas, é possível, né, inclusive, avançar em áreas que já estavam bem adiantadas na justiça e que o governo atual desistiu das terras, né? Desistiu de processos, né? Imagina a justiça chamando o INCRA para poder dizer: venha cá, toma posse da terra. Nós identificamos que essa terra não cumpre a função social e o INCRA vai embora, né? O INCRA do governo Bolsonaro desistiu de processos. Foram coisas inéditas que a gente viu no nosso país e até a justiça brasileira ela foi, em muitos casos, né, mais fiel à Constituição do que o próprio executivo, que acabou, né, não lutando por essas várias terras. Então, tem muita coisa a fazer para o nosso país, mas nós temos uma potencialidade enorme de terras. O que a gente não pode ter é tanta gente sem teto, tanta gente sem terra. Isso é uma aberração. E nós temos muito contingente de terras e muitas terras que são terras públicas, né? Terras públicas, inclusive, nos estados. Né? O estado de São Paulo também fez uma reforma agrária para os ricos, né? O governo Rodrigo Garcia, junto com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, passou 1 milhão de hectares de terras públicas devolutas para fazendeiro, né? Abrindo, né, um processo de legalização da grilagem. Nós estamos, inclusive, questionando isso, né, na justiça. Então, reforma agrária não é difícil de fazer, não, Gisele. Reforma agrária dos ricos, eles sempre estão fazendo. Agora nós temos que fazer para os pobres e fazer para a maioria da sociedade brasileira. Dá para fazer. Não, muito bom. Estou aprendendo muito aqui. Kelly, queria te trazer um último tema, que é sobre a questão do trabalho. Né? A gente fala muito sobre trabalho. Eu entrevistei, inclusive, a Laís Abramo, que é do GT de Trabalho, tem uma grande experiência em organismos internacionais, sobre legislação trabalhista. Mas pouco se fala do trabalho no campo. E esse tema é falado com o Ministério do Trabalho diretamente? Como é que se discute a regulamentação do trabalho no campo se a gente fala de muitas famílias que trabalham juntas, de pais que levam os filhos para o campo, muitas vezes menores de idade, claro, porque são sua força de trabalho. São famílias mais pobres que precisam dessa força-tarefa. Como é que é a discussão sobre esse tema? Olha, agradeço muito, porque realmente esse é um tema pouco dialogado, né? Tem uma gama, né, bastante importante em relação ao trabalho no campo e à regulamentação da própria reforma trabalhista. A gente destaca muito os efeitos da reforma trabalhista no ambiente urbano, mas no campo ela foi muito grave, assim, né, Gisele? Porque você tem, por exemplo, a questão das colheitas, né, a safra, né? Então, aquilo que foi aprovado, né, da reforma trabalhista em geral, né, e depois as várias, né, enfim, outras coisas, outros penduricários que foram sendo colocados lá na reforma trabalhista, ele acabou, né, por abrir um caminho enorme, uma brecha enorme para a gente poder ampliar processos de trabalho escravo no campo. Né? Então, a gente regrediu muito, né? A gente regrediu porque tem mais criança trabalhando no campo, tem mais exploração do trabalho, tem mais processos, né, de aquela figura, né, que é a figura do gato, né, do aliciamento, que leva as pessoas para um lugar, as pessoas ficam ali dependentes de dívida, né, e tal. Então, isso acabou se ampliando no campo.
E dada a própria situação de miséria, né, do nosso país, e especialmente no setor rural brasileiro, as pessoas acabaram também se expondo, né, a essas condições, que são condições extremamente, né, aviltantes, e muitas vezes a gente vê o quanto que esse trabalho é extremamente precarizado, mas que tem essa linha tênue, né, e que acaba beirando também o trabalho escravo, ele acaba as grandes empresas se beneficiam deste tipo de trabalho, né? Então tem uma parte importante aí, que é a parte do trabalho escravo, especialmente nessas cadeias do café, né? Mas também do cacau, da criação de frangos, né? E em outros segmentos, né? Mas esses assim são os campeões em termos deste tipo, né, de trabalho aviltante. Só que aí você tem uma outra gama que é essa que você mencionou, que é a da agricultura familiar. A agricultura familiar, ela também tem que se reger por um respeito, né, a essas condições de trabalho no campo. Então, o trabalho infantil, ele não pode ocorrer, né? Isso não significa que a criança não possa estar ali, ela está ali junto com os pais na roça e tal, mas ela não pode estar obrigada a trabalhar, né? Ela tem que brincar, ela tem que estudar, né? Então ela não pode, né? Não pode haver isso, né? E o que a gente procura fazer, isso a CONTAG, né, tem uma luta bastante importante, mas nós também no movimento, etc., é um processo de conscientização, e nós temos que fazer isso também. Ai, acho que desligar aqui o telefone, perdão, só um pouquinho. Perdão, Gisele, Você... recebi uma Não, ligação, tranquilo. Não ia dizer que você ficou invertida, mas já voltou. já voltou. Então, só volta um pouquinho aqui, né? Uhum. Então, essa forma de. Na agricultura familiar também é preciso se reger, né, pela legislação trabalhista existente. Então, criança não pode trabalhar na agricultura familiar, né? Criança tem que brincar, tem que ir para a escola, né? Ela pode estar junto dos seus pais, né? Ela pode estar ali no mesmo ambiente, mas ela não tem que estar trabalhando, tem que ser obrigada a trabalhar, né? E a gente faz um processo de conscientização junto à nossa base, a CONTAG também faz um trabalho bastante importante, os sindicatos, né, de agricultura familiar, e seria muito importante que também tivesse política de Estado para poder avançar nesses processos, né, inclusive criando alternativas, né, de renda, né, para crianças, né, para adolescentes também, enfim, né, para as famílias, né, que tenham crianças e adolescentes nessa condição. Então, tem um tema, né, bastante importante que é esse, do trabalho no campo, que a gente precisa ampliar mais, entender que hoje, né, a gente tem 15% só da população brasileira vive no campo, 85% das cidades. Mas como o Brasil, né, é de proporções, né, assim, gigantescas, continentais, isso significa pelo menos 30 milhões de pessoas, né? Então, pensar nas relações de trabalho, né, sobre o campo brasileiro é uma grande necessidade, né? E a gente tem que avançar para que cada vez mais esse trabalho no campo ele seja um trabalho justo, né, do ponto de vista dos assalariados, né, rurais, enfim, que estão estabelecidos em regimes de contratação, mas também no âmbito da agricultura familiar. E além da conscientização, creio que condições sociais também, né? Para que a família possa, de repente, contratar alguém em vez de levar os filhos, né? Enfim, tudo envolve uma questão econômica também, né? Além da conscientização, imagino. Kelly, queria te agradecer muito por essa conversa. Foi uma grande aula sobre bastante coisa relacionada ao campo. Tenho certeza que se tivesse mais outra hora, a gente falaria sobre outros temas ainda. E, e a gente marca novas entrevistas aí para falar sobre o andamento, né, de tudo isso que a gente está com expectativa agora, falar como é que vai ser ao longo dos próximos anos aí. Muito obrigada, viu? E te dou a palavra para, de repente, falar algo aí que eu não perguntei, ou fica à vontade. Eu que agradeço, Gisele, e também agradeço muito pelo seu protagonismo de trazer as mulheres, né, essa voz essa voz, né, das mulheres do nosso país. Isso, sem dúvida nenhuma, né, também nos dá um indicativo desse Brasil que a gente quer construir no campo. A gente vê o quanto que as mulheres empoderadas, né, elas também enfrentam melhor os processos de violência. A gente tem toda essa realidade, né, em relação à violência de uma maneira geral na nossa sociedade, mas a violência do campo a gente enfrenta
principalmente, né, essa que é cometida no âmbito doméstico, através do empoderamento econômico das mulheres. Então, eu acredito muito, né, que quando a gente investe na agricultura familiar, na reforma agrária, a gente está investindo nos sujeitos, né, envolvidos nisso, e aí, principalmente, mulheres e juventude têm uma enorme contribuição a dar para o desenvolvimento do nosso país, né? Então, vejo com muita potencialidade a gente acreditar muito nas mulheres, a gente poder, né, conferir todo esse espaço que as mulheres merecem, e com certeza, né, o seu programa ele ajuda para que a gente possa trazer essa visão, né, das mulheres do nosso país para a gente poder avançar nessas mudanças tão necessárias. Muito obrigada, viu, Gisele? Não, eu fico muito feliz de ouvir isso. E só essa sua última fala, né? Tenho certeza que a gente ficaria muito tempo falando sobre esse tema. De repente a gente marca algo com mais alguém, né? Mais alguma mulher do campo, e a gente explora bastante esse tema da economia das mulheres no Pois é. campo, né? Seu trabalho, inclusive acadêmico, tem relação com as mulheres, né? Você fala sobre a reforma Sim, agrária sim. e as mulheres. No mestrado estudei um pouco sobre isso, mas no doutorado acabei pegando mais os processos de trabalho no campo, né? Especialmente nos assentamentos, para poder, enfim, estudar um pouco os impactos dessa reestruturação produtiva no campo, o agronegócio, etc., e como que isso acaba impactando também nessas áreas da agricultura familiar, em assentamentos, né? Então, e buscando ali algumas alternativas. Ah, muito interessante. Legal. Quero ouvir mais sobre isso. Obrigada, Então, eu que Kelly. Um agradeço. beijo. Tá bom, um beijo, Gisele, até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.